Criança morre vítima de descarga elétrica no sertão paraibano. Preso suspeito de matar 2 jovens no bairro Alameda, aqui em Campina. Torcedor do Souza, agredido após partida, recebe alta. Paraíba lidera a lista de redução no nascimento de bebês no Brasil. E ainda tudo sobre a primeira partida da final do Paraibano e a alegria dos açudes sangrando em diversas partes da Paraíba. Hoje é segunda-feira, 8 de abril de 2024. O Borborema Notícias começa agora. Olá, boa noite. A gente começa essa edição mostrando uma tragédia que foi registrada no sertão paraibano. Uma criança morreu vítima de uma descarga elétrica. Essa trágica história desse verdadeiro anjinho, né? A Kathleen Johanne Vitória de Souza Silva, essa menina de apenas 2 anos, que infelizmente acabou morrendo ontem à tarde, após sofrer uma descarga elétrica. Ela que morava na zona rural do município de Cajazeirinhas, na região de Cajazeiras, foi socorrida após sofrer essa descarga elétrica. Nós não obtivemos informações detalhadas a respeito de como essa criança sofreu esse choque. No entanto, ela foi socorrida para uma unidade hospitalar, para o Hospital de Pombal. Técnicas de manobra foram realizadas pela equipe médica na tentativa de ressuscitar, de reanimar essa criança, só que, infelizmente, ela acabou não resistindo e morreu. Essa descarga elétrica aconteceu no ambiente residencial. Ele estava em casa, na zona rural do município de Cajazeirinhas, mais precisamente no sítio Vinha, quando terminou sofrendo essa descarga elétrica. Foi socorrida, a equipe médica ainda tentou salvá-la, no entanto, infelizmente, não foi possível e esse pequeno anjinho de apenas 2 anos, lamentavelmente, acabou morrendo. E olha só, após uma semana de internação, o torcedor de 31 anos do Souza recebeu alta. Vamos ver. Olá pessoal, aqui é o Dr. Marcos Wagner, eu sou médico aqui, neurocirurgião do Hospital do Trauma, e venho informar para vocês que nós demos alta, para o paciente que foi vítima, desse acidente, dessa guerra entre torcidas, que aconteceu aqui nesse jogo do Souza contra o 13. A gente espera que isso aí seja uma lição, ainda bem que essa história terminou na paz, e a gente ficou muito feliz em saber que o paciente pôde voltar para casa de uma maneira praticamente como veio aqui para Campina Grande. A gente sabe que o esporte é um evento de paz, de congraçamento entre os times, e que o esporte seja um símbolo do lazer e união aqui para a nossa sociedade. E que nunca mais episódios como esse, de violência brutal, possa acontecer e marcar a história triste do futebol da Paraíba e do Brasil. E ainda nas notícias policiais, 2 jovens foram mortos a tiros durante o final de semana no bairro Alameda, aqui em Campina Grande. As vítimas ainda foram socorridas para o Hospital de Trauma, mas não resistiram. 2 homens foram presos suspeitos de participação nesse crime. Esse homem, sendo conduzido por um policial civil, é um dos suspeitos de um duplo homicídio ocorrido no conjunto Alameda na noite do sábado. O homem foi preso ontem pela manhã pela Polícia Civil. As vítimas foram identificadas como Jonathan Augusto, que tinha 23 anos de idade, e Ediomar Wendel Barbosa Araújo, de 31. Os 2 foram socorridos para o Hospital de Trauma. Jonathan morreu na madrugada de ontem e, à tarde, por volta das 3 horas, morreu Wendel. Os 2 foram atingidos com disparos de armas de fogo. Chegaram na madrugada do sábado, um já chegou em óbito, realmente o outro ainda estava vivo, porém instável. Foi feito um ultrassom que viu que tinha sangue na cavidade, foi submetido à cirurgia, com lesão de múltiplos órgãos, ainda resistiu um pouco, ficou realmente instável no pós-operatório, mas infelizmente também foi a óbito. Muitos disparos? Muitos disparos, teve lesão de rim, lesão do diafragma, de fígado, de intestino. Foi realmente um tiro que perfurou bastantes órgãos dentro da cavidade. Tiros, na verdade. Foram mais de um. A quantidade a gente não tem especificamente, mas a princípio tem em torno de uns 4 a 5, pelos ferimentos na parede abdominal. Além do homem preso ontem pela Polícia Civil, a Polícia Militar já havia prendido outro suspeito no sábado. Já havia essa inimizade, essa rivalidade, essa rixa, como eles costumam dizer. Os suspeitos, volto a dizer, pessoas altamente perigosas, certamente tomaram conhecimento que as vítimas estavam juntas em um bar e lá chegaram já para executá-las.
clientes tiveram que correr, por pouco também não foram atingidas. Nós já escutamos mais de 10 pessoas do domingo para cá e acreditamos que a autoria está bem delimitada, bem delineada, e agora aguardamos a manutenção desses 2 indivíduos na prisão. Já havia mandados de prisão contra ele e representamos também preventivamente devido a esse duplo homicídio. Nas oitivas aqui eles argumentaram alguma coisa? O Cristiano ficou em silêncio e o Popó acabou confessando o crime, alegou realmente que tinha ido junto com o Cristiano para cometer esse duplo homicídio. E as vítimas, delegado? As vítimas populares contam que eram envolvidas com o tráfico de drogas. A gente espera, com mais calma, traçar aí esse perfil deles para a gente entender melhor também essa motivação do crime, já que alguns dizem que está relacionado ao tráfico de drogas e alguns familiares dizem que havia dívidas entre suspeitos e vítimas. Olha, a Polícia Civil apreendeu uma grande quantidade de drogas, dinheiro e armas no distrito de Galante. 2 pessoas foram presas. Todo esse material foi apreendido numa ação da Delegacia de Roubos e Furtos de Campina Grande, num sítio próximo ao distrito de Galante. Lá, um casal de irmãos foi preso. Em 2 residências, os policiais apreenderam 100 litros de loló, um fuzil, uma espingarda calibre 12, outras armas, balanças de precisão, rádios comunicadores, além de outros objetos. Conforme a delegada Elizabeth Beckman, a polícia desmantelou um esquema de tráfico, mas não só isso. Moradores da região do sítio Tatu de Baixo conviviam com o medo, ameaças e intimidações por parte do grupo criminoso, que era comandado por um homem que ainda não foi preso. Esse grupo, pelas informações que chegaram aqui para a delegacia, que foi a partir de então que iniciamos as investigações, é que algumas pessoas estavam sofrendo ameaças por parte desse grupo, que praticava ali crimes patrimoniais e tanto o comércio ilegal de drogas. Então, a partir do desmantelamento, de parte desse grupo, desse bando, é possível já dizer que haverá uma diminuição dessa ameaça, desse temor da população. E, a partir de então, com a continuidade das investigações, outras pessoas sendo presas desse grupo, ele vai ser eliminado, vamos dizer assim, totalmente. Os 2 irmãos presos pagaram fiança e foram liberados. Já na operação, já tínhamos alvos a serem pontuados, e esse casal de irmãos, ao ser ouvido, já indicou uma terceira pessoa, que seria o marido dessa moça do casal de irmãos, que seria o proprietário de todo o material que foi localizado lá no local, nas 2 residências. A Polícia Civil recebeu informações de que o local tinha grande movimentação criminosa. Possivelmente lá acontecia a venda da droga, mas também era um local como um depósito de todo esse material irregular, ilegal, que poderia ser vendido, inclusive, em outra residência, numa área mais central da cidade, que aí depende de outro tipo de investigação para a gente dar continuidade a esse desfecho. Mas na casa havia galões, garrafas, depositando ali uma grande quantidade da substância conhecida como loló. Havia armas, havia rádio de comunicação utilizado pela esfera policial. E também havia todo o apetrecho do comércio ilegal, balança, dinheiro, dentre outros instrumentos utilizados nessa prática. Vamos mudar de assunto agora? Olha só, essa é para os eleitores que ainda não acertaram as pendências com a Justiça Eleitoral ou querem mudar de domicílio eleitoral. O último prazo para regularizar o título pela internet termina hoje. Depois dessa data, só vai poder ser presencial até o dia 8 de maio. E olha só, gente, de acordo com o IBGE, a Paraíba registrou uma redução significativa de 9,9%, ou seja, quase 10%, no número de nascimentos em 2022, em comparação com o ano anterior. O estado lidera a lista de redução em todo o país. O número de nascimentos de bebês na Paraíba apresentou queda entre 2021 e 2022. É o que aponta uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O número caiu de 54.854 para 49.430, uma redução de 9,9%.
a maior entre os estados brasileiros e o Distrito Federal. Em Campina Grande, segunda maior cidade do estado da Paraíba, houve uma queda expressiva no número de nascimentos entre os anos de 2022 e 2021. Em 2022, foram 5.054 nascimentos. Já no ano anterior, foram 5.559, ou seja, uma diferença de 505 nascimentos entre um ano e outro. Segundo este diretor do ISEA, maternidade que atende a maioria dos municípios da Paraíba, a queda tem relação direta com a pandemia de Covid-19. A gente percebeu que após o advento da pandemia, houve uma queda no número de nascimentos. Em 2020 a gente teve mais de 6.300 nascimentos. Já em 2021 a gente já apresentou queda de aproximadamente 15%. De 2021 para 2022 uma nova queda. E aí, em 2023, após a pandemia se acalmar, a gente começou a ter uma retomada no número de nascimentos. Então, a gente olhou as tendências nacionais e aí o que explica é justamente a pandemia que ocasionou essa redução no número de nascimentos. Para este historiador, a queda no número de nascimentos de bebês tem relação com outros fatores, entre eles a maior efetividade da participação feminina no mercado de trabalho. Se a gente fizer um comparativo, por exemplo, da década de 1960 para cá, 1960 as mulheres elas tinham em torno de 6 a 7 filhos. E agora a gente tem essa diminuição. Aqui na Paraíba, nós estamos em aproximadamente 2,6. Estamos até um pouco acima da média nacional, porém, houve uma queda acentuada. E os fatores para isso, eles são múltiplos, que ao longo da história a gente vai observando de maneira acentuada como esses fatores eles vão se colocando. Então, a gente tem o quê? Avanços na medicina, então esses avanços na medicina fizeram com que houvesse um maior contato, que houvesse, por exemplo, também um maior conhecimento em relação aos métodos contraceptivos. Nós vamos ter também, em relação a isso, planejamento familiar, nós vamos ter também questões voltadas para o quê? Para políticas públicas, ausências, na verdade, de políticas públicas como insegurança, como falta de acesso à saúde, gastos, muitas vezes, com o quê? Com os filhos, vão fazendo com que as famílias queiram ter menos filhos. E uma outra questão também extremamente importante é essa ascensão da mulher em relação ao mercado de trabalho. Isso faz com que as mulheres, elas optem, um direito, claro e óbvio, de terem menos filhos, já que a gente tem mais mulheres dentro de das linhas, dos postos de trabalho. E ontem foi o Dia Nacional de Combate ao Bullying e à Violência na Escola. A data não é festiva, mas serve de lembrete dos inúmeros casos de tragédias envolvendo crianças e adolescentes no ambiente escolar. Hoje o assunto foi abordado e discutido em uma escola municipal, lá no Aloysio Campos. Segundo dados da Pesquisa Nacional de Saúde Escolar, um percentual superior a 40% de estudantes adolescentes informaram ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, já ter sofrido bullying, provocação ou intimidação. Por isso, a importância desse assunto ser discutido amplamente no ambiente escolar. Essa data é o foco, onde nós abordamos essa discussão, que ela tem por finalidade não apenas tratar o assunto dentro da escola, mas fazer com que a escola ela possa oferecer à comunidade um serviço educativo mais amplo, que ele vai além das disciplinas escolares. Então, apesar dessa data ser o foco, onde nós tratamos esse tema e etc., ele é tratado durante todo o ano com os professores, durante as disciplinas e durante a prática escolar como um todo, dentro da unidade. O tema foi trabalhado ao longo dos últimos dias por esta professora de português, com alunos que estão fazendo as apresentações ao longo desta semana. A gente percebeu que eles, os próprios alunos, eles podem fazer esse papel de conscientizar, Não precisa ser uma pessoa experiente, afinal de contas, eles vivenciam isso na prática todos os dias na escola, seja praticando, às vezes acontece do público adolescente geralmente praticar mais o bullying nas escolas, seja sofrendo também, Então a gente vê que os alunos ficaram empenhados, eles gostaram muito de participar tanto da produção dos cartazes até a apresentação, e durante a semana também a gente vai fazer essa dinâmica de mobilização e conscientização nas salas de aula. É sempre muito bom
discutir isso nas salas ou na escola mesmo, fazer tipo uma palestra para prevenir que outras pessoas cometam suicídio ou que sua depressão ou ansiedade fique mais elevada e chegue aí num assunto mais sério, causando mais danos nas pessoas. Quem recebeu a informação aprendeu direitinho e já sabe o que colocar em prática no dia a dia. A gente não pode estar fazendo isso com as pessoas, porque isso afeta muito a mente e a pessoa física também. A pessoa pode sofrer de ansiedade, depressão, entre outras coisas. A seguir, a gente vai falar sobre futebol e sobre a sangria dos açudes, trazendo muita alegria e muita água. E a gente volta falando de esportes, porque Jonatas Venâncio está chegando para trazer para a gente todos os detalhes sobre a final do Paraibano. Boa noite, Dessana, boa noite a você e a todos que estão nos acompanhando nesse momento no Borborema Notícias. Estou chegando para falar de futebol, porque nesse fim de semana a gente teve os primeiros 90 minutos, o primeiro jogo da decisão do Campeonato Paraibano de 2024. Souza e Botafogo se enfrentaram no estádio Marizão e o empate em 0-0 foi o que restou desse jogo, um jogo com poucas emoções e sem gols. E a gente vai trazer agora os melhores momentos da partida para vocês. Souza e Botafogo jogaram no estádio Marizão pelo primeiro jogo da final do Campeonato Paraibano de 2024. Uma decisão de 180 minutos que teve seus primeiros 90 sem muitas emoções. Com 5 minutos, Pipico recebeu em posição duvidosa e foi embora como se não houvesse amanhã. A marcação chegou, ele driblou e bateu para a defesa de Bruno Fuso, mas o auxiliar confirmou o impedimento. 10 minutos depois, Alexandre Aruá tentou do meio da rua, mas a bola virou foguete. Dalton nem se mexeu. Mesmo no calor do sertão, o jogo deu uma esfriada. Só aos 34 minutos que alguém chegou. Iago Ramiro recebeu de frente para o crime, mas foi travado na hora do chute. Boa chance criada. E parecia que o Dino tinha despertado. Depois da rebatida da defesa do Belo, Felipe Jacaré quase abriu o placar em um chutaço de longe, mas a bola foi por cima do gol de Dalton. O Botafogo tentou a resposta, Pipico cruzou e Gustavo Polfo completou na segunda trave, mas não tinha ninguém para empurrar essa bola para o fundo do gol. Comecinho do segundo tempo e depois do cruzamento, Bruno Leite cabeceou mal na pequena área. Esse é o lance mais bizarro do dia. Jackson Santos levantou na área e Dalton fez isso aí. Se fosse gol, com 27 minutos, falta para o Souza. Jackson Santos encheu o pé, mas a bola subiu. E o jogo terminou assim, nada de gols para os dois lados. O jogo da volta acontece no Almeidão no próximo sábado, às 4h30 da tarde. As duas equipes voltam a se enfrentar no próximo sábado, às 4h30 da tarde, só que no estádio O Almeidão e João Pessoa, para aí sim a gente conhecer em definitivo o campeão estadual desse ano. E hoje teve apresentação lá no 13 de Luciano Mancha, o novo gerente de futebol. Por enquanto, ainda não se sabe quem vai ser o próximo treinador do Galo, né? Ainda é um mistério, mas já já a gente descobre e mostra por aqui. Vamos mudar de assunto? Falar de uma coisa que a gente gosta e muito, água, gente. Pois é, olha, as chuvas que tem vindo aí desde o final de março, aquelas águas de março que fecham o verão, estão trazendo muita alegria, porque tem vários açudes sangrando. E Daniela Pimentel vai fazer um giro mostrando pra gente quais são esses açudes. Dessana, na semana passada a gente trouxe aqui no BN a informação de que 17 açudes na Paraíba já estavam sangrando e hoje a gente começa a semana informando que 24 mananciais do estado estão transbordando, incluindo açudes importantes como Camalaú, São Gonçalo, Poções, que fica na cidade de Monteiro, Araçagi e São Domingos do Cariri. O açude de Camalaú, por exemplo, a capacidade total é de 46.437.000 metros cúbicos e atualmente tem 47.355.000 metros cúbicos. O manancial está localizado na região do Cariri e as águas do açude são direcionadas para o açude Epitácio Pessoa, Buqueirão, que atualmente tem 58% de sua capacidade total.
O açude de São Gonçalo, localizado na região de Souza, no Alto Sertão, a capacidade total é de 40 milhões e 582 mil metros cúbicos e hoje tem 41 milhões e 45 mil metros cúbicos. O açude de Poções, localizado na cidade de Monteiro, a capacidade total é de 29 milhões e 861 mil metros cúbicos e atualmente tem 30 milhões e 712 mil metros cúbicos. O açude de Araçagi, a capacidade total é de 63 milhões e 289 mil metros cúbicos e atualmente tem 64 milhões 932 mil metros cúbicos. O açude está localizado na região do Brejo do estado. Por último, São Domingos do Cariri tem a capacidade total de 7 milhões 760 mil metros cúbicos e atualmente tem 7 milhões 788 mil metros cúbicos. O açude de São Domingos do Cariri transbordou depois de 13 anos. Ele fica na comunidade de Buqueirão. Daniela Pimentel, para o Borborema Notícias. E o Borborema Notícias vai ficando por aqui. Uma excelente noite para você. A gente volta a se encontrar amanhã. Tô te esperando, hein? Até lá. Fica agora com o SBT Brasil.